Momentos inesquecíveis vividos por centenas de famílias andradenses na década de 80. Durante 3 anos, os blocos e as escolas de samba saíram às ruas e trouxeram alegria para adultos e crianças, que até então estavam acostumados a viver grandes momentos somente com a realização da Festa do Vinho. O início dessa história se deu que nos anos 80, final dos anos 70 início dos anos 80, havia um carnaval de rua muito gostoso em Andradas, e esse carnaval de rua que animava o salão, porque as pessoas saíam, desfilavam e depois iam para o Rio Branco para participar do carnaval de salão. E em 81 desfilou-se vários blocos, e a partir daí resolveu-se unir alguns desses blocos para disputar junto com a Sambuteco, que era o bloco até então mais organizado, que era o maior bloco. Então se formou a união desses outros blocos, daí o nome Unidos. Unidos da Mantiqueira, que eram a união desses blocos, então, para fazer o carnaval da cidade. Em 82 houve, então, o primeiro desfile, onde houve uma disputa dessas escolas de samba, Unidos de um lado e a Sambuteco de outro. Para você ter uma noção, vamos falar que naquela época Andradas tinha 20 mil habitantes, e a Unidos saiu com 1.200 pessoas na rua. A Sambuteco, mais alguma coisa parecida também, em torno de 1.000 pessoas e tal. Então, realmente foi um carnaval de grande importância, sem contar a parte de visual, que nós fomos buscar fantasias em São Paulo, na Nenê de Vila Matilde, trouxemos fantasias do Rio de Janeiro, então realmente conseguimos fazer um carnaval do nível que era o melhor nível da região toda. Nas imagens e fotos podemos ver a felicidade das pessoas que integravam a escola. Amor e dedicação para fazer um carnaval diferente daqueles que eles estavam acostumados a verem somente na televisão. Pessoas que forneciam, por exemplo, de graça um barracão, que a gente usava 6 meses para que pudesse montar os carros alegóricos. Pessoas que entravam com madeira, com material de construção, com ajudas de tapeçaria, por exemplo. Vários tapeceiros nos ajudaram a montar os carros alegóricos. Então, eu evito dar nomes para que ninguém que não deixe de ser lembrado. Mas o volume de pessoas que se envolviam era muito grande. Flávio Marcon fala com orgulho ter participado destes momentos especiais de Andradas, como da primeira transmissão ao vivo dos desfiles para toda a cidade. Um trabalho inovador na época, já que não existiam emissoras de rádio e televisão. Ele conta que nos anos 80, todo e qualquer comunicado urgente feito pela prefeitura era necessário o deslocamento até a serra, onde estão as torres. Eram instalados um modulador e um microfone para falar com a população. Aliás, foi a primeira câmera de vídeo com um gravador de vídeo aqui em Andradas, né? Então, eu aproveitei do recurso desse equipamento para poder filmar toda a escola. Foi o Kleber Soares, que foi meu sócio também no 10 mil no início. Então, ele não participou do desfile nem da arrumação do som na rua. Então, ele ficou filmando. E, de posse a esse equipamento, nós transmitimos, a pedido do prefeito, uma semana depois, transmitimos para a cidade inteira em circuito fechado. O interessante é que, do alto da serra, porque nós, na época, tínhamos que levar esses equipamentos até o topo da serra. Então, foi montado um estúdio no alto da Serra do Caracol, e com os equipamentos ligados aos transmissores da prefeitura, que hoje, né, na realidade, você nem pode fazer algo assim parecido, né? Mas foi transmitido e foi interessante. A transmissão ao vivo, também da apuração dos votos das escolas, traz boas recordações para Paulo Marcon. A apuração foi algo muito interessante. Quando houve os votos,
que os jurados fizeram, cada um deu a sua nota e tal, foram colocados dentro de uma urna, e essa urna foi lacrada sob a supervisão dos elementos das duas escolas e foi colocado num cofre da prefeitura. Ficou combinado que essa apuração seria feita, essa contagem dos votos, com os representantes das escolas, já previamente estabelecidos, lá no alto da serra, lá onde é a torre de televisão, para que fosse feito, então, ao vivo, entre aspas, porque era só o som, não tinha imagem, mas que os votos, então, foram apurados em horário nobre, era 8 horas da noite, a cidade toda tomasse conhecimento ao mesmo tempo dos votos. Então, através de jipes, né, porque naquela época para subir a serra lá, e até hoje é muito difícil, ia ser os jipes, os policiais, 2 policiais levando as urnas, mais um jipe com os pessoal da escola de samba, representando um da Sambuteco, outros da Unidos, controlado pela polícia o acesso aqui embaixo, né? E o tempo estava meio feio e tal. Chegou lá até preparar o equipamento, o Flávio, tinha um funcionário dele também junto lá para preparar a transmissão, para dar o som. Começou a fechar o tempo e começou uma leve chuva, então começou-se a contar os votos. Cada jurado tal, deu um voto tal, tanto nota para cada um dos quesitos, porque eram os quesitos, os mesmos quesitos que tinham as escolas de samba do Rio de Janeiro, foram os quesitos que nós colocamos aqui. E fosse somando os votos e a chuva aumentando, e aí começou a cair raio, e nós lá na serra, no meio da apuração, a cidade toda, aquele silêncio tremendo e tal, e a gente não sabia se fazia apuração ou se escondia dos raios que estavam caindo. E até que chegou-se ao final, que já deu qual escola que era campeã, no caso foi a Unidos, já começaram a soltar os foguetes com chuva e tudo. Então a gente não sabia se era trovão, se era foguete, o que era aquilo. E descemos, e aí foi a hora que chegamos aqui embaixo, já estava a cidade toda embaixo de chuva, na praça, comemorando a vitória da escola de samba. Para apresentar um carnaval bonito, era necessário a ajuda não só dos integrantes da escola, mas também de patrocinadores e vários eventos que eram realizados na época para levantar fundos. Os tradicionais bailes, como conta Paulo Marcon. Então, o patrimônio da escola, que era o que a gente tinha gasto naquele ano, representou, não lembro se com relação à Portela ou à Mangueira, em torno de 40% do que a escola de samba do Rio de Janeiro tinha gasto. Então, nós extrapolávamos, era um valor absurdo que a gente conseguiu arrecadar de dinheiro. Hoje, vocês veem a Festa do Vinho, que todas essas entidades participando, na realidade, quem começou esse trabalho foram as 2 escolas de samba trabalhando na praça, em frente ao pavilhão do vinho, onde tinha barraca de salsicha de um lado da Unidos e do outro lado da Sambuteco. Tá? Eram bem no canto da praça, e foram ali que começaram hoje que as entidades fazem, foram as 2 escolas. Eram momentos de muita responsabilidade, mas também de pura diversão. Ficou na memória histórias curiosas, como as dos geradores dos carros alegóricos. Cada um tinha um gerador, e um gerador mais forte, mais potente, era do carro principal. Né? E esse gerador, na realidade, ele tinha que ser abastecido temporariamente. Então não adiantava você encher o tanque de gasolina, né, no início do desfile e sem abastecimento, ele ia parar. E o engraçado é que nós levamos a gasolina e a caipirinha nos garrafões, né? E o Moacir Marcon era o responsável de abastecimento dos geradores, porque ele fazia engenharia mecânica, então ele controlava os geradores. E em dado momento, quando chega aqui bem próximo do Rio Branco, eu estava mais ou menos no meio da escola, quando veio para o som inteiro. Cheguei lá, o gerador apagou. O gerador apagou, eu falei, acabou a gasolina, Moacir? Não, eu inverti, botei caipirinha no lugar da gasolina. Bom, conclusão, não tinha outra alternativa
mais engraçado disso foi o seguinte: não tinha outra alternativa a não ser ligar o equipamento numa energia elétrica. Eu lembrei que eu estava fazendo um serviço para o padre numa reforma do sistema de alto-falante da igreja da Torre. E lembrei que eu tinha deixado uma extensão lá de 50 metros. Conclusão: invadimos a igreja, os meus funcionários subiram no alto da torre, desamarraram a extensão, puxaram a extensão, enquanto isso outros foram pegar outras extensões mais curtas. O engraçado foi aí, nós nem pedimos licença. Enquanto estava ligado numa tomada, numa casa, com a outra extensão já buscávamos outra casa. Entrávamos para o pessoal dar licença. Não perguntava se era 220, se era 110, ia engatando e nós mudávamos de tomada para não parar. Dos tempos de carnaval sobraram as fotografias e as recordações de uma época que ficará marcada eternamente nos corações da Escola Unidos da Mantiqueira. A rivalidade com a Sambuteco, o quanto estas duas agremiações influenciaram as famílias. Na realidade, as divisões entre as próprias famílias, porque, por exemplo, eu fazia parte da diretoria da Unidos, meu irmão era Sambuteco. Eu vou citar aqui o nome do Duda, que ele era o responsável da parte de bateria, ele era um dos organizadores da bateria da escola, e o irmão dele era da bateria da Sambuteco. Entendeu? Então, isso era a cidade toda. E foi um período que, chegando quanto mais perto do carnaval, evitava-se conversar dentro das casas para que um não soubesse o que o outro grupo estava, a outra escola estava fazendo. E briga com os pais para que os pais torcessem para uma ou outra escola, porque os filhos, cada uma estava de um lado, cada um estava de um lado.